Que Deus abençoe a todos. Bom, a gente está aqui com a camisa da Caminhada do Amor, ainda lembrando, dia 26, já agora, sábado, 10 horas da manhã, no Parque da Cidade, a Caminhada do Amor. E queria falar sobre o livro Como Vencer Suas Guerras, quer dizer, todas as guerras, pela fé. Esse novo livro do Bispo Macedo, que é uma fonte de revelação, uma fonte, é algo extraordinário, que é para vencer de fato todas as guerras. E a gente está aí no capítulo 1, né? Foi a introdução, capítulo 1, e eu queria falar um pouco antes da gente chegar agora à quarta, no capítulo 2. O que chamou muita atenção, que a gente está vendo, está falando, é como é que o diabo trabalha, como é que ele vence. A Vânia vai falar o que passou, o que aconteceu com ela, desenganada pelos médicos, desmaio, convulsão e tudo mais, a pressão do inferno, o que aconteceu. Mas eu queria que você ficasse muito atento na armadilha do diabo, que fala lá que as nossas armas, né, que as armas da nossa milícia não são carnais, quer dizer que Deus nos dá armas para lutar. Então a nossa parte somos nós que temos que fazer. E as armas que Deus nos dá, que não são carnais, que não são os recursos humanos, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. As fortalezas do diabo. Ele cria as fortalezas e coloca a pessoa dentro dela. E os argumentos do diabo. Aí é que entra. Como que o diabo consegue vencer, escravizar, colocar a pessoa dentro de uma fortaleza, destruir a fé? São argumentos. Desde o início foram argumentos, como no céu, né? A terça parte dos anjos não tinha problema. Era tudo perfeito. Mas Lúcifer teve algum argumento, que ele usou esse argumento, ele jogou esse argumento, e ele conseguiu, com esse argumento, que não haviam problemas lá, com esse argumento ele conseguiu pegar 1/3 dos anjos, porque eles aceitaram o argumento, ou os argumentos, que Lúcifer deu. Então é assim desde o céu e na terra. Aí na terra, de novo, o argumento. Quando ele argumentou com Eva, que não era do jeito que Deus tinha falado, que ela podia comer da árvore que era de Deus, que pertence, a única árvore que pertencia a Deus, que não ia morrer coisa nenhuma, enfim, argumento. Aí ela obedeceu o argumento, foi aí que o diabo pôde entrar então na vida do homem, do ser humano, começar a destruição. E assim ele vem fazendo até hoje, que é o que a gente estava falando também quarta-feira, que eu vinha perguntando para Deus, por quê? A gente coloca certas postagens no YouTube, principalmente quando mostra, desmascara os demônios, os espíritos, e muita gente, principalmente evangélico, fica criticando, falando, postando isso, aquilo, outro. A gente tem testemunhos para mostrar, centenas de milhares de testemunhos no mundo, e mesmo assim, eles não têm testemunhos e ainda querem ficar jogando argumentos para dizer, não está errado, não é assim. Eu fiquei perguntando, mas por quê? A gente não fica entrando nas redes sociais deles para criticar o trabalho deles ou como trabalham, para criticar nada. Por que eles ficam entrando nas nossas redes sociais para ficar falando, criticando? Não gostam, não aceitam, mas ficam assistindo, ficam vendo, ficam monitorando. Por quê? É que o Espírito Santo mostrou que o problema não é com a gente, que nós, tanto faz como fez, pode falar, pode xingar, pode fazer o que quiser, não muda nada. Nunca vai mudar nada na nossa vida e nem na obra de Deus, que ela nunca vai ser destruída. O problema são as pessoas, que o Espírito Santo mostrou. Quantas pessoas que entram ali pedindo ajuda, pedindo socorro, dizendo, olha, eu estou assim, eu estou ouvindo voz, eu estou com depressão. Então, esses argumentos que essas pessoas que não aceitam, não gostam, estão cegas, não têm o que mostrar e ainda assim ficam entrando no YouTube para colocar, é o diabo, para que aqueles que começam, por exemplo, ou então
A depressão eu posso vencer, então tem cura, tem solução. Quando ela vem, então, e busca ajuda, aí alguém vem, não, está escrito isso, está escrito aquilo, é normal, é mental. Aí, é para que essas pessoas fiquem em dúvida e retardem o socorro, a busca à ajuda, a busca ao socorro. Quer dizer, são argumentos simplesmente para causar dúvidas. Porque quando o diabo consegue colocar uma dúvida pequena, como diz o bispo, assim como a fé, como um grão de mostarda, a menor semente do mundo que existe, a dúvida também, por menor que seja, ela vai começar a causar a destruição. Então, quais os argumentos que o diabo traz para você que te trazem dúvida? E são esses argumentos que você tem que destruir. São esses argumentos, com as armas da fé e com a inteligência. Então você tem que... todo argumento contra a palavra de Deus é mentiroso. Só a palavra de Deus é verdade. O resto é mentira. Então vem o argumento... seu filho não tem jeito, é crack. Essa é a pior droga que existe. É mentira. Porque a palavra de Deus, que é a única verdade que existe, diz que tudo é possível que crê. Então, quando você começa a combater todos os argumentos que querem te mostrar a derrota, o fracasso, que para você, o seu caso, a sua vida, o seu marido, a sua esposa, sua situação não dá, é um argumento do diabo. Se você aceita, ele te coloca numa fortaleza. Quando você combate, rejeita esses argumentos mentirosos para ficar com a palavra de Deus, você destrói as fortalezas do diabo e você vence. Que aí o que aconteceu com a Vânia, né? Você teve vários argumentos o diabo trouxe naquele momento, né? Então, conta primeiro, como é que foi? O que aconteceu primeiro? Eu sofri uma convulsão, né? E foi muito grave, e meu pai logo me levou para o médico. E lá começou a bateria de exames, tomografia, e o médico foi fazendo aquelas investigações, né? E logo que ficaram prontas, a gente foi lá e o médico viu que estava o meu cérebro tomado por ovos de solitária. Então, estava chitado, assim, cheio de pontinhos brancos. Então, o médico já falou para o meu pai, olha, é grave, esse problema é grave, porque a gente não sabe se está vivo ou morto. E ela vai precisar de cuidados médicos e acompanhamento, porque ela pode desmaiar em qualquer lugar, atravessando a rua, então ela não pode sair sozinha. Ela vai tomar os remédios, mas os remédios podem amenizar, mas não garante. E foi esse diagnóstico ali, e já marcou outros exames, entre eles tinha um que, eu esqueci o nome do exame, mas tinha que tirar o líquido da espinha, né? E para saber se estava vivo ou morto. Então você recebe ali as piores informações ali, né? Meu pai ficou muito abatido, né? E assim a gente foi para casa com um monte de remédio e as orientações médicas. E ali começa o meu AD, porque nessa época eu já era da igreja, eu já era obreira, e aí vem os argumentos do diabo. Ó, será que você é de Deus? Olha, a convulsão era um demônio que estava ali. E você teve uma convulsão, e aí? Então começa as dúvidas, né? Os argumentos do diabo. Os argumentos, porque aí ele usou aquilo ali, o diagnóstico, a situação, e começou a trazer esses conflitos, né, para minha mente. Eu era nova convertida, eu tinha pouco tempo de igreja, né, na situação. Então ali começou a minha luta, né? E eu vi ali minha mãe muito triste, muito abalada, chorando, e essa voz do diabo. Nessa época, inclusive, a gente já namorava, né? E aí veio também a parte da igreja, o pastor falou assim, olha, como você está doente, você não vai ficar de obreira, você vai ficar no banco, você vai buscar para você. Então já vem outra coisa, olha só, você não pode ser obreira. E a situação era muito delicada, não tinha como estar orando pelos outros e corria o risco até de
desmaiar ali, trabalhando, né? Aí veio o argumento do diabo, porque na hora do pastor falar comigo, ele falou assim, não, você não vai poder trabalhar não, que vai que você envergonha, você desmaia aí. Então, tá vendo? Ele não está preocupado com você. Ele está preocupado se você vai dar um problema. Então já veio outro argumento, né? Ele não falou do jeito que deveria falar, né? E o diabo já usou... E ele falou perto de todo mundo. Então já veio outras pessoas, já começaram a me olhar. Quer dizer, aí o diabo trouxe um argumento para querer colocar mágoa. Porque era no momento que você está mais precisando. Está fragilizado. E você quer encontrar o apoio, você tipo assim, ó, fica de lado para você não dar problema. Não porque você é importante, não porque você precisa ser cuidado de você. Entendeu? Então já vem outra situação para você ficar magoado. Olha, e fora isso, as pessoas se afastaram de mim. Então vinha assim, ué, eu tô com uma doença contagiosa, alguma coisa assim. Ninguém vinha falar comigo. Então eu me vi naquele momento sozinha, porque quando eu me converti, eu não tive um problema, assim, uma manifestação de problema. Nunca tinha tido um contato com o poder de Deus. Eu me converti, eu tinha um vazio muito grande, que a gente pode falar um outro dia, só vou parar por aqui. E, então eu não tinha tido uma experiência com o poder de Deus, né? Eu não tinha problema familiar, eu não tinha problema financeiro, eu tinha um problema de vazio, né? E tal. Então, aí eu me vi numa situação sozinha, porque eu não poderia contar com a ajuda da minha mãe, que minha mãe estava muito sofrendo, né, com medo, a minha mãe ficou muito abalada. Eu não podia contar com as pessoas da igreja, porque elas se afastaram de mim. Então, com você, eu apenas te comuniquei, mas não entrei em muitos detalhes, né? Você não falou o que era, nem da gravidade, nem de nada. Nem de nada. Então, ali eu comecei, agora eu só tenho Deus, eu não tenho ninguém. Então, eu tive ali a importância da gente ter o Espírito Santo, né? Mesmo sem saber o que fazer. E sem ninguém? E sem ninguém, sem nenhuma orientação, porque alguém que poderia me dar orientação não me deu. Eu não recebi a palavra de ninguém, ninguém me deu uma palavra. Ninguém me disse, usa sua fé. Não, mas desde que eu me converti, eu tive uma paixão muito grande pela palavra de Deus. Então eu comecei a ler a Bíblia e eu comecei a descobrir coisas da Bíblia e ali para mim, eu terminava ali à noite e já deixava um monte de coisas marcadas para o dia seguinte. Então eu tinha uma sede muito grande pela palavra e eu... Claro, o pastor já tinha pregado na igreja e eu já tinha lido que Jesus levou sobre si com as nossas dores. Então, o que eu tinha? Eu tinha essa palavra. Jesus levou sobre si com as nossas dores, com as nossas enfermidades. Então, os argumentos da medicina, que era uma coisa concreta, real, os argumentos do diabo e a verdade de Deus. Então, eu peguei a minha Bíblia e abri naquela página ali, Isaías 53, e ali para mim era tudo que eu tinha, a palavra. Então eu me ajoelhava naquela palavra e eu falava, o Senhor levou essa doença, o Senhor levou essa doença, então isso que eu estou sentindo não é real. E vinham os sintomas, porque com isso você sente uma sensação de desmaio, vem o medo, né? Você tem um medo, vinham os pensamentos. Olha, Quer dizer, o diabo aproveitava para falar toda hora. Era 24 horas por dia, até de noite, até nos sonhos. Então foi um bombardeio muito grande. Então vinha na minha mente assim, esses bichinhos vão crescer e vão comer a sua cabeça. Aí me dava uma coceira. Vê como que é uma coisa assim, né? E você tem que... imediatamente, na hora você tem uma reação assim, física, humana, mas imediatamente você já leva o seu pensamento, eu levava o meu pensamento à palavra, não, mas Jesus disse que levou essa doença não é minha, essa doença é uma mentira. É ali que a gente leu outro dia, que fala que nós temos que levar o pensamento cativo, a nossa mente cativa ao pensamento de Cristo. Não ao que
a sugestão, não ao que você sente, não ao que os exames mostram, a situação mostra, mas é ao que Cristo diz. Então, quando vinha tudo, você já levava o pensamento à Aí verdade. eu já queria ir para o meu quarto e já orar. E então foi aquela guerra e vinha pensamentos, ó, você não é de Deus. Você não é de Deus. Você vai, aí eu saí, ó, você vai desmaiar. Você vai desmaiar na frente de um carro. Vinha aquele pensamento na minha mente. Então, Porque você já tinha desmaiado, né? É. Era uma coisa real. Real, já tinha acontecido, né? E você fica inconsciência, depende de alguém. Mas eu, de maneira nenhuma, eu falei, olha, alguém tem que me acompanhar. Eu continuei seguindo a minha vida normal, né? Eu continuei seguindo a minha vida normal. Então, eu tinha a palavra de Deus e comecei a fazer a corrente na igreja. Então, eu vou usar a minha fé, eu orientei as pessoas a usarem a fé, chegou a minha vez. Então, eu ia na igreja e eu orava a Deus, meu Deus, eu não aceito, eu quero te servir e eu não posso porque eu estou doente. Tantas pessoas estão aqui, poderiam te servir, mas as pessoas não querem te servir. Eu quero e eu estou doente. Então, eu ia na igreja, fazia a minha corrente, voltava e aqueles pensamentos, né, vinham todo momento. Às vezes eu estava em casa, eu ia lavar louça, fazer alguma coisa na minha casa e vinha aqueles pensamentos. Não é só pensamentos, são sensações. Você sente a pressão em si, traz um sentimento muito ruim. Você fica muito... você sente uma não é normal, né? Você sente aquela pressão, aqueles sentimentos estão toda hora vindo na sua mente. Então, aí vinha aquele pensamento muito ruim, aquele medo, aquela sensação, olha, você vai desmaiar, vai acontecer isso, você está sozinha. Então, toda hora vinha um argumento do diabo. Né? Aí, naquele momento, eu reagia, porque eu também me apeguei, resiste ao diabo. Eu conhecia esse versículo. Aquilo que eu conhecia, eu comecei a pôr em prática. Então, eu falava, não, resiste o diabo, ele fugirá de vós. Então, eu começava a cantar uma música da igreja, uma música de fé. Eu comecei a usar a fé, eu não ficava... então, eu cantava uma música, aquela música de fé, que falava, o diabo sai, começava a cantar e fazer oração na minha cabeça e repreender aquilo ali. O diabo traz argumento para a pessoa começar a meditar no argumento. Eu não queria pensar naquilo. Então, aí é o Espírito Santo, Porque a pessoa normal, ela fica o quê? Ela se entrega aquilo ali. E aí ela já fica com medo, ela já liga para alguém, ela já quer ficar perto de alguém. Porque os argumentos do diabo têm lógica. Tem lógica, mas eu não queria ouvir aqueles argumentos. Então, eu comecei a manter a palavra dentro de mim. Então, eu cantava aquela música de fé, eu expulsava, eu fazia uma oração e eu cantava, eu me fazia forte. Quando eu estava fraca, eu me fazia forte. Eu não dava vazão àquele sentimento. Aí fazia aquilo. Daqui a pouco, vinha a noite, aqueles pensamentos de novo, né? E aí vinham os pensamentos, a situação, olha, se você ficar inválida na cama. E se não acontecer, você vai ficar inválida na cama, acabou a sua vida. Você não vai mais servir a Deus, você não vai poder casar e você vai ficar numa cama, vegetando. Que o médico falou assim, olha, se eles desenvolverem na sua mente, na sua cabeça, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Então vinha muito. E outra coisa, não sei se está em outras partes do seu corpo. E o medo fazia, às vezes, sentir aquela dor no coração. Ai, será que ele está aqui no meu coração também? Então, porque se tinham os ovos, tinha a solitária. Ele pode cair na corrente sanguínea e se alojar em qualquer parte do seu corpo. Então vinha outros sintomas, outras coisas, e eu rebatendo. Então, o que eu fazia? Eu dizia, isso que eu estou sentindo é uma mentira. Isso é uma mentira. Isso que eu sinto é uma mentira. A palavra de Deus é a verdade. Então, eu me apegava nisso. Era isso que eu tinha. Eu não tinha mais ninguém. Eu não ligava para você. Eu pedi oração para você? Nunca. Eu liguei para você. Eu fui na igreja pedir oração pro pastor? Não. Eu sabia que ali ou Deus ia fazer a obra ou não tinha jeito. Não tinha.
o que fazer. Eu tinha que usar a minha fé, eu não podia recorrer a ninguém. O meu pai fez o que pôde, me levou no médico, fez os exames, nada disso eu sabia que resolvia, porque o médico já falava, não, o meu trabalho com você é limitado. Então, eu só tinha Deus, a palavra de Deus, só isso. Então, eu não se... À medida que eu falava assim, cada dia eu falava, a palavra de Deus é a verdade, isso é uma mentira, eu não sentia nada. Mas a minha boca estava confessando aquilo. E aí vinha aquele outro argumento e eu recorria à palavra. Não, mas a palavra que é a verdade. Eu vou experimentar se a sua palavra é verdade na minha vida. E assim foi, dia após dia. Não foi assim uma semana. Eu não lembro exatamente o período, mas tipo assim, 2 a 3 meses, né? Nesse período, então, eu fui lá com meu pai fazer o exame. É um exame muito ruim, que você coloca uma agulha enorme, né, na sua espinha ali. Você não toma anestesia e o médico aplica e tira o líquido do seu... né? Vamos. E tal, e eu estava aguardando agora o resultado, que demorava bastantes dias, não lembro quanto. E eu falava, não, quando der o resultado vai tá tudo morto, não vai estar nada vivo. Então, ia vindo aquela tudo. Então, a pressão, eu não estou sabendo explicar a pressão, mas quando você está sob pressão, é uma angústia, é um aperto, o tempo todo você fica... É a luta contra a natureza humana. São tudo, os sintomas. Sentimentos, né, da tudo, natureza humana. É difícil você também ver a sua família triste, então você tem que ser forte, né? Porque não era uma suposição. Tinha os exames, tinha o desmaio, tinha os sintomas, é uma coisa real. E à medida que, às vezes, à noite eu acordava, até de noite eu estava sonhando e eu estava lutando contra o diabo. Então eu acordava repreendendo o diabo. Você tem que estar totalmente imbuído da fé. Você não pode ficar dividido, você não pode se fazer fraco. Às vezes a pessoa se faz fraca porque ela, olha, me ajuda, ora por mim. Pronto, é como se você estivesse entregando os pontos. Ela está dividindo o pensamento entre a verdade de Deus e aquilo que está havendo, acontecendo ou sentindo. Não pode haver divisão. Então, ao mesmo tempo eu estava sozinha, mas ao mesmo tempo eu sabia que Deus estava comigo. Porque eu sabia que alguma coisa dentro de mim, não procure ninguém. Você vai vencer isso. Deus estava ali comigo. Então, eu fui lutando sozinha, eu não demonstrava, eu não ficava chorando. Às vezes eu ia no quarto orar, e se a minha mãe visse que eu estava demorando, que eu estava orando, ela já batia na porta. O que aconteceu? Você está bem? Então, às vezes, nem orar eu conseguia direito, né? Porque minha mãe estava muito abalada. Mas, enfim, aí eu fui veio o resultado do exame, e aí o médico falou assim, olha, tá tudo morto, virou cálcio, cada bolinha dessa calcificou lá no seu cérebro, mas eu não sei qual vai ser a repercussão disso, né? Eu não sei, você tem que continuar tomando remédio pro resto da vida, mas eu me apeguei àquela palavra. E eu lembro que um dia eu indo para a igreja, que é aquela pressão, né, que você sente, eu estava indo para a igreja, né, na fé para fazer minha corrente, não lembro qual reunião que eu estava indo, e de repente eu percebi que aquela pressão saiu, sabe, aquela coisa que estava te cercando ali, por todos os lados, saiu, eu senti um alívio. Então, aquela palavra se cumpriu, resiste ao diabo e ele fugirá. Então eu estava resistindo, ele estava ali do meu lado. Eu sentia a pressão, e você sente algo ruim, que o diabo está ali no dia mau, ele tenta nos cercar de todos os lados. Mas eu percebi naquele dia que aquele mal saiu, eu senti um alívio e eu estou curada. Então logo veio os resultados dos exames, daqui a pouco eu já falei com o pastor, ele me colocou de volta na obra, eu comecei a servir a Deus e mantendo os pensamentos. Mesmo assim, vinha o pensamento. Por causa da minha mãe, tomei remédio por algum tempo, não muito, e depois eu mesmo decidi parar por mim mesmo,
mas vinha aqueles pensamentos, e se acontecer de novo? Porque... E quando eu ia em algum lugar público, aí eu começava a sentir aquele sintoma de estar perdendo a força, aí eu tinha que resistir àquilo. Porque mesmo vendo que tudo era estava... vinha um medo tão grande que parecia que se você não controlar esses sentimentos, você não consegue vencer. Que vinha um medo muito grande. Ai, faz isso, pede alguém para te ajudar. Não, meu Deus, o Senhor é que vai fazer a obra da minha vida. Então, se você não vencer esses sentimentos, que só você pode vencer, você não consegue sair de uma situação assim. É porque mesmo o resultado dando ali tudo calcificado, ainda jogou a semente, né? Ó, mesmo assim, pronto. É assim que o diabo trabalha. Quando a gente pega aquele argumento, aí vem a fortaleza. Você tem que destruir, né? Então, quarta-feira, mais um estudo ali, a continuação do estudo do livro Como Vencer Suas Guerras pela Fé. Mas tá aí, a principal arma da nossa milícia é a espada, que é a palavra de Deus. É você manter a palavra viva dentro de você. A palavra é verdade e esse problema é uma mentira. O diabo sempre quer dizer o quê? Que ao contrário. E se eu crer na palavra do diabo, vai ser isso que vai acontecer. É como está escrito, né? Na sequência, destruir todo argumento e altivez que se levanta. Quer dizer, o diabo se levanta com altivez, com arrogância, querendo mostrar assim, não é isso não. Você não é nada. E não é do jeito que está escrito, não. Esse problema é maior, esse problema é pior, esse problema não tem jeito. Então, essa é a estratégia do diabo. Vamos vencer. Só uma pequena dúvida destrói tudo. Como aconteceu com o Senhor Jesus, né? Que ele falou lá a profecia que se cumpriria e as pessoas começaram a perguntar, mas esse não é o filho do carpinteiro? Aquelas ali não são as irmãs dele? Quer dizer, dúvida. Quando colocou dúvida, lê aí, eu te enviei. Quando ele colocou dúvida, pronto. Aquela dúvida que quem falou, quem começou a perguntar, mas não é o filho do carpinteiro, mas não é isso, não é. Aí, quem recebeu a dúvida, anulou o milagre. Aí diz aqui, como está aqui. E não podia, Marcos 6:5, não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Curou poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Está vendo? O próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus. Você não vê ele impondo as mãos. Ele, seja curado, tua fé te curou, seja conforme você quer. Mas ali, porque o diabo usou pessoas para lançar uma dúvida, mesmo impondo as mãos, ele não conseguiu fazer a obra maravilhosa. Deus, só poucos enfermos curados. E o segredo da fé também é você lutar, você e Deus. Quando você divide muito com as pessoas pessoas em si já traz assim, mas é grave, pronto, já é suficiente. Então é você e Deus. Quando você precisar de orientação, procure a pessoa certa, né? Então, nós vamos orientar. Quando você fala, não sei como fazer, não sei o que fazer. Então, você vai ter a orientação correta. Mas não fique assim, desesperado atrás de oração, e quando vem assim... pedindo oração para todo mundo, leva papel pedindo nas igrejas. Vem com desespero. Socorro, me ajuda, estou perdido. Não aceite isso. Tudo é mentira, só a palavra de Deus é verdade. Tá bom? Deus abençoe a todos, então.